Existem pessoas que nascem com tudo, e existem aquelas que nascem com nada, a não ser com uma escolha: viver ajoelhado ou lutar. Essa é a história de um garoto que foi lapidado na dor, para se tornar o diamante do UFC. Nascido em Lafayette, uma pequena cidade esquecida no sul da Louisiana, cercada por pântanos, trailers e poços de gasolina que parecem nunca fechar. Um lugar onde as oportunidades são tão escassas quanto as promessas cumpridas. Dustin cresceu em meio a esse cenário, onde quem nasce pobre aprende cedo que o mundo não vai te dar a mão. Vai, na verdade, te empurrar para o fundo. Sua infância foi marcada por incertezas, por um lugar quebrado, onde os gritos eram mais constantes do que os abraços. Seus pais se separaram quando ele ainda era criança, e dali em diante, Dustin entendeu que o amor e a dor muitas vezes caminham juntos. O vazio que a separação deixou não foi preenchido, pelo contrário, virou combustível para a revolta. Na escola, Dustin era aquele garoto que não parava quieto. Não porque queria, mas porque simplesmente não sabia como. O mundo parecia não ter espaço para alguém como ele. Livros, regras, cadernos. Nada disso fazia sentido. O que fazia sentido era a rua. E foi na rua que Dustin começou a se perder. Primeiro, pequenas brigas. Depois, vandalismo. E quando percebeu, já estava completamente mergulhado no submundo que devora jovens como ele em Louisiana. Álcool, drogas, roubos, confusões. Se havia um problema, Dustin estava no meio. E claro, o destino cobra. Cedo ou tarde, a conta chega. E ela chegou. Dustin foi preso ainda muito jovem. Não uma, mas algumas vezes. Por brigas, por direção perigosa, por agressão, pela vida descontrolada que levava. E cada vez que entrava na cadeia, parecia mais perto de se tornar estatística. Mais um jovem sem futuro, mais um perdido, mais um esquecido. Mas lá estava ele, entre grades sujas, camas de concreto e o cheiro forte de fracasso. Algo começou a mudar dentro dele. Pela primeira vez, Dustin olhou para a sua própria vida e entendeu que, se não fizesse algo, seria exatamente como todo mundo esperava: mais um preso, mais um morto, mais um corpo jogado nas páginas de um jornal qualquer. E foi nesse momento, neste fundo do poço, que ele tomou uma decisão importante. Ele precisava transformar aquela raiva, aquela dor, aquele fogo que queimava dentro dele. Precisava de uma direção. Foi então que encontrou a luta. Uma academia pequena em Louisiana, escondida, com tatames gastos, sacos furados e cheiro de suor velho. Ali, pela primeira vez na vida, Dustin percebeu que não precisava mais brigar com o mundo, bastava lutar. Quando ouvia o som seco dos socos no saco de pancada, tudo fazia sentido. A raiva sumia, a dor desaparecia. A mente se silenciava. Era como se, pela primeira vez, ele tivesse encontrado um lar. E a partir daquele dia, o garoto rebelde de Lafayette deixou de ser mais um problema da sociedade e começou a se transformar em um grande homem. Quando Dustin colocou os pés pela primeira vez numa academia de MMA, ele não fazia ideia do que estava começando. Ele começou como qualquer garoto perdido que só sabia brigar na rua. Mas logo percebeu que, ali dentro, a luta era diferente. Na rua, você luta para machucar. No cage, você luta para sobreviver. É técnica, é resistência, é estratégia, é coração. E ele tinha tudo, menos técnica. E isso ele foi buscar. Dustin começou a treinar em 2007, com apenas 18 anos. Ele treinou incansavelmente por um ano até fazer sua primeira luta amadora, em 2009. Nesse período, ele se dedicou como se não houvesse outro caminho.
e de fato para ele não havia. Depois lutou no amador entre 2009 e 2010, fazendo as 7 lutas e vencendo todas por nocautes no primeiro round. Ainda em 2009 estreou como profissional, acumulando rapidamente 8 vitórias e 1 derrota até chegar no WIC em 2010. Ou seja, entre começar a treinar e estrear no UFC, se passaram cerca de 3 anos e meio. É um dos crescimentos mais rápidos e impressionantes no MMA profissional. O WIC era onde estavam alguns dos melhores do mundo: José Aldo, Uriah Faber, Anthony Pettis, Ben Henderson. Era um palco gigante para quem queria provar que merecia estar entre os melhores. Estreou no WIC 50 em agosto de 2010 e perdeu. Lutou contra Danny Castillo, um wrestler cascudo, que segurou Dustin no chão e garantiu a decisão dos juízes. Poucos meses depois, o UFC comprou o WIC. As duas organizações se fundiram, só os melhores seriam mantidos, e quando a lista saiu, o nome dele estava lá: Dustin Poirier. Agora era oficialmente lutador do UFC. Mas a estreia do UFC não seria simples. Para começar, seria uma luta completamente fora do script. O peso-pena José Aldo, campeão da categoria, se lesionou e a luta principal do evento UFC 125 foi cancelada. O UFC precisava de alguém para salvar uma luta contra José Crispin, que estava escalado para disputar o cinturão interino. Dustin, que nem estava ranqueado, aceitou de última hora, sem camp, sem aviso, sem desculpas. E o que aconteceu foi história. Dustin dominou Crispin completamente, destruiu ele nos 3 rounds, controle total, na trocação, no chão, na vontade. A partir dali, ninguém mais ignorou aquele garoto de Lafayette. Estava começando a história de uma lenda. De lá pra cá, Dustin entrou no octógono contra os maiores, contra os melhores, contra verdadeiras lendas do esporte. E ele venceu. Derrotou o explosivo Max Holloway, não uma, mas 2 vezes. Primeiro em 2012 e depois, anos mais tarde, em uma guerra de 5 rounds pelo cinturão interino dos pesos leves, um dos maiores combates da história do UFC. Ed Alvarez, ex-campeão do UFC, um dos strikes mais perigosos da divisão. Dustin não apenas venceu, ele destruiu Alvarez. Acabou com ele no segundo round, depois de uma sequência brutal de joelhadas e cotoveladas. Justin Gaethje, talvez o lutador mais violento que já pisou no cage, um homem que entra para se destruir e destruir quem estiver na frente. Mas naquele dia foi Dustin quem sobreviveu. Foi Dustin quem quebrou Gaethje, nocaute técnico no 4º round, depois de uma guerra que ficou marcada na história. Dan Hooker, outro gladiador, outra batalha épica. 5 rounds insanos, onde os dois deixaram tudo do cage. E no fim, quem saiu com a vitória foi ele, mais uma vez, Dustin Poirier. E não dá pra falar dele, Conor McGregor, o maior nome da história do MMA em termos de mídia, dinheiro e espetáculo. Dustin enfrentou Conor 3 vezes. Na primeira, em 2014, perdeu. Mas ele não esqueceu, guardou aquela derrota como combustível. Quando eles se reencontraram em janeiro de 2021, Dustin fez história, nocauteou Conor no 2º round. Foi na primeira vez que na carreira que alguém nocauteou McGregor no MMA. E como se não bastasse, fez de novo, na trilogia em julho de 2021. Dustin novamente dominou, quebrou a perna de Conor e ainda no primeiro round, forçando a interrupção. Mais uma vitória, mais uma afirmação, mais um passo rumo ao topo. E claro, também enfrentou os donos do cinturão, Khabib Nurmagomedov, o homem invicto, a luta que levou Dustin ao auge, onde tentou o título linear dos pesos leves. E mesmo com a derrota, Dustin saiu maior do que entrou. Lutou, resistiu, quase encaixou um mata-leão que teria mudado o rumo da história. Depois veio Charles do Bronx. Mais uma disputa de cinturão, mais uma guerra. Mais uma vez, Dustin mostrou que está sempre entre os melhores. Sempre. O que faz Dustin ser diferente não é apenas sua técnica,
seu boxe refinado, sua resistência absurda ou sua inteligência no cage. É a alma, é o coração, é a fome. O garoto que foi moldado na dor, que foi esculpido na dificuldade, que quase foi engolido pelas ruas, pela prisão, pela vida, se tornou um dos maiores nomes que já pisaram no octógono do UFC. Se tornou uma inspiração, um exemplo de que não importa de onde você veio, importa para onde você quer chegar. E agora, depois de mais de uma década dentro do UFC, depois de encarar os maiores nomes, de viver as maiores guerras, de conquistar respeito, admiração e amor dos fãs do mundo inteiro, Dustin Poirier se aproxima do capítulo final. Ele já deixou claro em entrevistas, em conversas, em olhares sinceros que o fim está próximo, que falta pouco, que o garoto de Lafayette, aquele que um dia lutava para sobreviver, agora luta para se despedir. E essa despedida não poderia ser de qualquer jeito. E como se a vida escrevesse roteiros melhores do que qualquer filme de Hollywood, o destino fez questão de fechar esse ciclo exatamente como deveria ser. Dustin Poirier contra Max Holloway. Uma última vez. Dois homens que construíram uma rivalidade feita de respeito, guerra e suor. Dustin venceu Holloway 2 vezes. Primeiro, quando Holloway era apenas um garoto estreando no UFC. E depois, anos mais tarde, quando Max já era uma lenda. Na última que deu a Dustin o cinturão interino dos pesos leves. E agora, eles vão se encontrar pela terceira vez. Só que dessa vez, tudo tem um peso diferente. Não é só uma luta, não é só por vitória, é a luta de despedida, a última dança de Dustin Poirier. E como se não bastasse, eles não lutam apenas por honra. O cinturão simbólico de BMF, o mais casca-grossa do planeta, estará em jogo. Um título que não representa ranking, não representa categoria, representa alma, representa quem é feito de guerra. A luta será no dia 19 de julho de 2025. No UFC 318, em Nova Orleans, Louisiana, na sua própria casa. Dustin vai fechar o livro. Vai encerrar essa jornada exatamente onde ela começou, no mesmo chão que um dia viu aquele garoto perdido, sem rumo, moldado na dor, encontrar um propósito e se transformar em uma lenda. E quando a porta do octógono se fechar, vai ser mais uma vez Dustin, o mesmo de sempre, o que nunca fugiu da luta, o que sempre escolheu o caminho mais difícil, o que nunca abaixou a cabeça. Quando tudo terminar, quando o último gongo soar, ele sairá como sempre saiu, de cabeça erguida, de coração limpo e com um legado que nunca será apagado. Porque no final das contas, cinturões se vão, vitórias passam, derrotas também, mas o que fica é a história, é o que você construiu, é como você fez as pessoas se sentirem. E você não vai perder essa luta, né? Porque essa não é só mais uma luta no calendário, essa é a história, é o fim de uma era, é a despedida de um dos maiores guerreiros que o MMA já viu. É aquela luta que, daqui a alguns anos, você vai lembrar exatamente onde estava e quando ela aconteceu. Se você ama essa história tanto quanto nós, se você vive esse esporte, então se inscreva agora no canal MMA Livre. Aqui não tem só lutas, aqui tem legado, aqui tem alma, aqui tem verdade. Ativa o sininho, deixa aquele like monstro e vem com a gente, porque a luta pode até acabar no octógono, mas a história sempre continua. Te espero no próximo vídeo.